Meus amigos, beleza? Mais um vídeo no canal e hoje eu quero mostrar para vocês 5 fundos imobiliários para se aposentar e viver de renda. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, você já sabe o que você tem que fazer, né? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo como esse e vai nos comentários aí, e deixa nos comentários o seu top 5 de fundos imobiliários para investir, se aposentar e viver de renda com esses fundos imobiliários. E não se esquece também de olhar na descrição, né? Como eu sempre falo, tem aquele material bacana tanto para quem já investe, como para quem está começando a investir, tomar as melhores decisões para a sua carteira de investimento e aprender a escolher os seus 5 fundos imobiliários para viver de renda, né? Antes de mostrar esses 5 ativos, eu tenho que lembrar vocês, né? Isso aqui não é uma recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum desses fundos imobiliários, tá? São fundos imobiliários que já estão na minha carteira. Na verdade, um deles ainda não está, mas talvez futuramente eu pretenda inserir na carteira, e já adianto que são 2 fundos de tijolo, 2 fundos de papel e 1 fundo de fundo, que eu gosto também do segmento de fundo de fundo. Eu acho bacana. Se você não gosta, deixa nos comentários aí também, se você gosta ou não de fundo de fundo. Então, sem delongas, sem enrolação, eu vou usar aqui o site do Investidor 10, na verdade, né? Eu estou no status Invest, mas vou usar o Investidor 10 para mostrar a vocês algumas informações desses fundos imobiliários. Deixa eu abrir aqui. E o primeiro fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês para viver de renda, que já está na minha carteira, é o Fundo Imobiliário de Logística HGLG11. Sem dúvida nenhuma, esse vai ser o maior e melhor fundo da nossa indústria, tá? Não tem outro fundo que traga resultados melhores do que esse nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. No momento que eu gravo esse vídeo, ele está aqui cotado a R$165, subiu um cadinho, teve ali na casa dos 160, 159, tá com yield dos últimos 12 meses de 10%, tá? Dividendo bacana para fundo de tijolo, um PVP de 1,08, PVP, como eu canso de falar com vocês, para fundo de tijolo não serve para saber se está caro ou barato, a gente tem que saber por que o mercado está aceitando pagar um ágio nesse fundo, né? Um PVP acima de 1, como eu também já cansei de falar, PVP, quando tiver 1,00 ou PVP 1, você vai estar pagando o preço justo daquele fundo ou quando ele deveria estar valendo. Quando está acima de 1, nesse caso aqui, você está pagando o ágio, você está pagando um prêmio para ter esse fundo na sua carteira. Mas, no caso da HGLG, na minha opinião, o pessoal aceita por conta da qualidade desse fundo, a qualidade da gestão que já se provou aí durante o tempo. E se o PVP estiver abaixo de 1, tipo 0,90, 0,80, você vai estar comprando esse ativo com desconto. A liquidez desse fundo, ou a quantidade de negociação, aqui no caso está em reais, né? É de 8,10 milhões, tá? Mais de 8 milhões de negociações todos os dias em reais. E nos últimos 12 meses ele está com uma valorização aí de 12%. Aqui nós temos algumas informações bacanas que a gente já pode conferir até mesmo sem entrar no relatório do fundo, tá? Aqui temos o segmento do fundo, que é o segmento de logística. Esse é um fundo de tijolo, gestão ativa e bem ativa, bota ativa nisso. A taxa que ele cobra aqui de 0,6% ao ano de administração, então uma vacância de 20,40%. Essa vacância subiu um pouquinho, se eu não me engano, é porque foi entregue um ativo novo aí que estava sendo construído e acabou aumentando a vacância. Nada para a gente se preocupar. Atualmente conta com mais de 343 mil cotistas, bem interessante, um dos maiores fundos em número de cotistas da nossa bolsa. Tem um patrimônio líquido de 3,5 bilhões, vai aumentar esse patrimônio depois da emissão, tá? E o último rendimento que ele entregou, R$1,10, na verdade ele já vem entregando esse rendimento já há muito tempo. Nesse gráfico de rentabilidade a gente vê que ele vem ganhando tranquilamente do CDI aqui nos últimos 5 anos. Com relação aos dividendos, a gente vê que ele paga todos os meses. Aqui só tem o gráfico de 5 anos, tá? Se a gente quiser botar mais tempo, tem que ter uma conta Pro aqui, ou uma conta paga. Então, nos últimos dividendos, nos últimos 5 anos, vem pagando todos os meses. E aqui nesse período de 2020 aqui para cá, vem pagando esses dividendos extraordinários aqui no fechamento dos semestres, distribuindo alguns lucros que ele está tendo com operações. A gente vê que ele tem aqui, na média atual, de dividend yield de 10% e nos últimos 5 anos uma média de 7,26% de dividendo. Esse fundo hoje conta com 19 ativos. Eu não sei se a informação que está correta, tá? É bom a gente entrar no relatório para ver. Eu não vou entrar porque são 5 fundos que eu vou mostrar aqui, então é muita coisa, mas estão distribuídos aqui, 11 em São Paulo, 3 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco e 2 no Rio de Janeiro e 1 aqui em Santa Catarina, assim que está a distribuição geográfica dos ativos do HGLG, sendo que ele tem mais coisa também na carteira de investimento dele, tá? E aqui no Investidor 10 a gente acha essa informação aqui, dos ativos, o nome, a ABL dos ativos, bem bacana isso aqui. Se você quiser conferir para ter mais certeza ainda, você pode entrar no relatório e dar uma olhada. O segundo fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês é o XPML11, que é um fundo de shoppings, cara. Tô começando agora a investir em fundos de shoppings, nesse momento que não está mostrando a cotação desse fundo, não sei porquê. Deixa eu abrir aqui
no Google para a gente ver a cotação do momento, tá? Tá sendo cotado aqui a R$ 104,20. Não entendi por que não está mostrando aqui no Investidor 10. Tá com dividend yield aqui nos últimos 12 meses de 8,89%, PVP de 1,05, então tá um pouquinho acima do preço justo dele. Já falei para vocês, já expliquei o que significa PVP, né? Não vou explicar de novo. Tem uma liquidez de 4 milhões e meio, uma liquidez média diária de 4 milhões e meio de reais em negociações. Valorizou nos últimos 12 meses 18,74%. Algumas informações aqui para a gente atentar é do segmento de shopping. Gestão ativa está com uma vacância nesse momento de 4,8%. Tem uma taxa de administração de 0,55% ao ano. Se eu não me engano, ele também tem taxa de performance, tá? Mais de 312 mil cotistas. Patrimônio líquido dele é de 2 bilhões, 2,11 bilhões. E o último rendimento que ele entregou aqui de 81 centavos. Nos últimos 5 anos, como a gente consegue conferir, vem ganhando aí tranquilamente do CDI. De algum tempo para cá ele vem tipo empatando e ganhando, empatando e ganhando. E no final agora tá ganhando um pouquinho do CDI. E com relação aos dividendos, está com um dividend yield dos últimos 12 meses de 8,89% já. E a média dos últimos 5 anos de 6,26%. Interessante demais. E a gente confere aqui, ó, que teve 2 meses aqui que ele não pagou rendimento. Como a gente sabe, alguns fundos de shopping sofreram bastante por causa da pandemia. E nesses 2 meses aqui de 2020, ele não pagou rendimento. 2 ou 3, né? Então foi em março, abril e maio. Não teve dividendo aqui para quem é cotista do PML 11. Esse fundo conta com participação em diversos shoppings, como a gente consegue ver aqui, ó. 7 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 aqui na Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, na verdade, né? Um ativo em cada um desses estados ele tem participação. Então uma diversificação geográfica bem bacana. Pessoal, desculpa aí que tá uma cachorrada latindo aqui, tá me atrapalhando um pouco, mas vamos lá. O terceiro fundo imobiliário que eu quero trazer para vocês é o Valora Hedge Fund, tá? Um fundo muito bacana, eu gosto muito desse fundo. Tem uma estratégia muito top, uma estratégia de diversificação de ativos bem interessante, cara. Ele investe em vários ativos diferentes, tem CRIs, cota de fundo imobiliário, tem FDIC, tem até ações na carteira de investimento dele. Fundo muito bom mesmo, eu gosto muito. Nesse momento está sendo cotado aqui a R$ 9,44, está com dividend yield dos últimos 12 meses de 3,45%, PVP de 1,03, ele subiu um cadinho, ficou muito tempo ali na casa dos R$ 9,00, quem comprou, comprou, quem não comprou, se lascou, né? A liquidez média diária dele é de mais de 2 milhões de reais em negociações e nos últimos 12 meses está com uma valorização de 9,64%. E como eu já falei, ele é do segmento de títulos de valores imobiliários ou fundo de papel, né? Gestão ativa, uma taxa de administração de 0,9% ao ano, também tem taxa de performance, aqui não mostra a taxa de performance, tá quase chegando aos 250 mil cotistas, um patrimônio líquido de 667 milhões e o último rendimento que ele entregou de 11 centavos. Na comparação com o CDI, aqui no Investidor 10 mostra aqui nos últimos 5 anos, né? Mas como o VGHF começou a ser negociado em 2021, vamos colocar aqui então 2 anos para fazer essa comparação, para igualar a série histórica. Então em 2 anos, o VGHF11 vem tranquilamente batendo o CDI mês após mês. Com relação ao dividendo do VGHF11, ele está com uma média aqui dos últimos 12 meses de 13,45%, porém a média total aqui mostra 5 anos, mas como ele tem menos de 5 anos, aqui é o período todo que ele existe, tá? Está com uma média de 11,02% nos últimos 5 anos, ou no período total que ele está sendo negociado. A gente consegue ver que a oscilação do dividendo de fundo de papel é bem grande, tá? Porque isso aqui depende muito de fatores como inflação, taxa de juros. Então, inflação mais baixa, rendimento cai, inflação sobe, rendimento sobe, CDI sobe, rendimento pode subir também, como acontece com alguns fundos imobiliários que são indexados ao CDI. O VGHF é praticamente meio a meio CDI e inflação, ou taxa de juros e inflação, né? O quarto fundo imobiliário que também está na minha carteira, tá? É o REC-R11, tá? Desses 4 que eu já falei agora, com esse sendo o quarto, né? Todos eles estão na minha carteira. É um fundo de recebíveis imobiliários da REC. Muita gente não gosta da REC por causa do trabalho que eles vêm fazendo aí no RECT, no HELG, dando um pouco de dor de cabeça para os cotistas, mas no REC-R eu não vejo problema nenhum. Nesse momento está sendo cotado aí a R$ 87,17, a última cotação dele. E o de médio dos últimos 12 meses, o dividendo médio de 12,69%, PVP de 0,91%, então está sendo vendido abaixo do seu preço justo ou abaixo do seu valor patrimonial. Uma liquidez diária de 3,85 milhões, tá, de negociações todos os dias, bem bacana, e está caindo um pouco mais de 1% nos últimos 12 meses. Bem pouquinho, mas para quem sabe que é um bom fundo, com certeza uma oportunidade, né? Eu
estou comprando sempre. Algumas informações gerais aqui, ó, o fundo de títulos e valores imobiliários ou fundo do tipo de papel, como eu já falei com vocês. Gestão desse fundo é uma gestão ativa, uma taxa de 0,20% de administração. Não lembro se ele cobra taxa de performance, não vou abrir agora o relatório para ver, mas quem quiser ver pode ficar à vontade aí. Número de cotistas hoje passa dos 183 mil cotistas. Então, um valor patrimonial ou um patrimônio líquido de 2,5 bilhões, um fundo bem grande. O último rendimento que ele entregou foi de R$1,22 alguma coisa. Então, aqui o site arredondou para 1,23. Nos últimos 5 anos também, aqui o REC-R também tranquilamente vencendo aí o CDI. Só perdeu aqui em um mês, mas o restante foi só glória, só vitória, só passando por cima com tudo do CDI. E como a gente consegue conferir num gráfico maior de dividendos, a gente vê que fundo de papel oscila muito, como eu falei. Depende muito de inflação, depende muito de taxa de juros, que são os indexadores de remuneração dos títulos da carteira desses ativos. Então, dividendo bem oscilante, cara. Pode ver aqui, ó, já chegou a pagar 1,80 e também teve um momento de pagar aqui 45 centavos e até 44 centavos aqui no mês 11 de 2022. Bem interessante a volatilidade. Tá com yield médio aqui dos últimos 12 meses de 12,69, como eu já mostrei, e nos últimos 5 anos a média de dividendo dele é de 12,55%. E por último, mas não menos importante, tá? Vem o fundo imobiliário Kizu 11, que é um fundo de fundos, cara, que segue aqui, ó, o índice Suno 30. Gosto muito de fundo, tem gente que não gosta, fala negócio de dupla taxa, não sei o que, mas para mim isso não tem nada a ver, não diz nada. A última cotação desse fundo aí tá em R$ 8,22. Ele andou muito tempo abaixo dos 8. Quem comprou aí certamente fez um bom negócio. Tá com dividend yield dos últimos 12 meses de 11,13%. Dividendo bem bacana aí para fundo de fundo. PVP dele um pouquinho acima de 1. Então tá um pouquinho, 1% a mais do que o valor justo dele. Também a diferença muito pouca. Uma liquidez de R$ 851 mil em negociações diárias, valorizando aí nos últimos 12 meses mais de 21, quase 22%. Olha só que bacana. E um cuidado que a gente tem que tomar, cara, eu não gosto muito desse gráfico aqui do Investidor 10. Prefiro olhar aqui no gráfico do Google mesmo, ó. Nos últimos 5 anos, vou colocar aqui o período total do Kizu 11. Teve gente que chegou a pagar quase R$15 na cota dele. Eu acredito que seja porque no começo falava-se muito lá, Suno 30, tal, então o pessoal achava que a Suno estava por trás do fundo e acabou confiando muito no trabalho da gestão. Acabou que comprou caro. Quem comprou aqui está com uma desvalorização monstra aí, ó, de 45%. Se liga nisso. Tem que tomar muito cuidado quando a gente vai comprar um fundo imobiliário, qual é a gestão que está por trás dele. Como eu falei, é um fundo de fundos, tá? Fundo que investe em cotas de outros fundos imobiliários, de tipo de gestão ativa, mas como ele segue o Suno 30, 80% da carteira dele, se eu não me engano, segue o Suno 30 e tem algumas coisinhas ali que podem ser diferentes. Taxa de administração dele bem baixinha, 0,65 ao ano sobre o patrimônio líquido. Já passa dos 100 mil, mais de 118 mil cotistas, na verdade, né? Patrimônio líquido dele de 361 milhões e o último rendimento que ele entregou foi de 7 centavos. Bem bacana, bem interessante. Se a gente der uma olhada aqui, ó, a gente não gosta, tem muita gente que não gosta de fundo, mas olha só, comparando ele com os outros fundos do mesmo segmento. Vamos botar do mesmo tipo aqui, tá? Fundo de fundo, ó. Ele tá com PVP um pouquinho acima dos demais do mesmo tipo. Dividendo dele também tá bem acima, se liga só. O patrimônio dele também é acima dos demais. Aqui no caso é a média, tá? É a média. Não são todos os fundos e fundos que têm esse patrimônio, mas em média esse seria o patrimônio da média dos fundos e fundo aí. E tá um pouco mais barato. Se a gente for trazer aqui por tipos, colocar isso aqui numa base 10, daria aí R$ 8,31, como ele tá 8,17, então ele tá um pouco mais barato do que a média aí. Comparando com o CDI, a gente vai ver que ele perdeu, tá? Porque desvalorizou muito. Teve gente que pagou muito caro nele, então perdeu com certeza aqui na valorização, mas ele vem pagando bons dividendos, assim, com certeza. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o preço que a gente paga na cota. Aqui certamente está considerando a valorização do fundo, tá? Dividendos. Com relação ao dividendo, ele está com a média dos últimos 12 meses de mais aí de 11% e a média total é de 8,11%. Sempre pagando dividendo aqui, ó, pagando dividendos extraordinário também em fechamento de semestre. Bem bacana isso. Isso é um fundo que vem trazendo esses 7, 6 centavos e meios aí há bastante tempo para quem é cotista. Então é bem regular nesse pagamento de dividendos. E para fechar com chave de ouro, cara, eu vou trazer uma planilha aqui que eu sinceramente não lembro nem de onde que eu baixei essa planilha. Uma planilha de comparação de fundos imobiliários com imóveis. Eu adaptei ela aqui para a nossa carteira de investimentos. Então é um valor investido de R$100 mil. Vou fazer uma simulação aqui, colocar esses 5 ativos aqui, quanto é que essa carteira nos renderia todos os meses. Se eu conseguir disponibilizar essa planilha no Excel, eu vou deixar para vocês. Aqui no caso está no Google Sheets. Eu vou ter que fazer ela no Excel. Então, eu conseguindo fazer, eu
tento disponibilizar o mais rápido que for possível. Aqui, dica do fundo, a gente vai colocar o nome e o dividendo esperado. O restante aqui tudo vai ser preenchido automaticamente pra gente. E aqui embaixo vai mostrar o yield mensal da nossa carteira e o rendimento em dinheiro que a gente receberia investindo nesses ativos. Então o primeiro ativo seria aqui, vamos colocar aqui cada um dos ativos, HGLG11, tem um yield aí de 10%, né, nos últimos 12 meses. Então colocando aí 10% dividido por 12 daria uma média aí mensal de 0,83%. Então vamos colocar os outros ativos aqui que vai ficar meio confuso. Aqui tá dando um valor de 100 mil. Vamos colocar os outros para fazer a divisão da nossa carteira aqui. O XPML11, o REC-R11, VGHF11, que foram os fundos que eu falei, né? E o KISO11 para fechar aqui. Então, cada um desses fundos aqui, 5 fundos, no valor de 100 mil reais, ficou com 20% da carteira, ou 20 mil reais investido em cada um. E no HGLG, com yield médio mensal de 83%, você teria recebido aí todos os meses, em média, 166 reais, se você tivesse investido aí 20 mil reais nele, né? Lembrando, isso aqui não é um rendimento fixo, isso aqui é uma média, considerando a média do yield dos últimos 12 meses. Um investimento de 20 mil reais, aqui a gente fez uma carteira de 100 mil, né? 20% para cada ativo. Você receberia em média 166 reais por mês no HGLG11. O XPML11, deixa eu olhar aqui quanto é que ele pagou em dividendos para relembrar. 8,89%. Então dá um yield médio mensal de 0,74%. Então se você tivesse investido aí 20 mil no XPML, teria recebido em média por mês 148 reais. REC-R, que foi um outro fundo que a gente citou aqui, está com yield de 12,69%. Dá um yield médio mensal de 1,05 a média dos últimos 12 meses. Com 20 mil reais você teria recebido aí, em média por mês, 210 reais do REC-R. O VGHF11 já pagou um pouquinho mais, se eu não me engano, né? 13,45%. Então, voltando aqui, isso em média vai dar 1,12% ao mês, um pouquinho mais que o REC-R. Então, com 20 mil reais você teria recebido em média 224 reais todos os meses. E o KISO11, que pagou ali 11,13%, tá? Nos últimos 12 meses, deu um total de dividendo mensal de 0,92%, uma média aí nos últimos 12 meses, 0,92%. Em 20 mil você receberia, em média, 194 reais todos os meses do KISO11 nos últimos 12 meses. E vindo aqui para baixo a gente consegue ver a informação interessante. Ó. O yield médio dessa nossa carteira ficaria em 0,93%, quase 1% ao mês. E você teria recebido aí todos os meses, em média, R$ 932 reais. Que você poderia fazer o quê? Já cobrir alguma despesa, bem interessante, já dá para cobrir alguma coisa. Ou continuar reinvestindo para você finalmente chegar na sua aposentadoria e viver de renda com essa carteira aí. Na verdade, eu viveria de renda com essa carteira aqui, né? Com um pouco mais que eu teria que investir. Bem interessante, cara. Bem interessante o yield bacana que ficou a carteira. E a média e o dividendo mensal também bem top. Próximo aí dos R$ 1.000, com 100 mil reais investido. Legal pra caramba. Gostei muito. E com certeza eu reinvestiria esses dividendos aproveitando as melhores oportunidades, né? Ou poderia dividir um pouco para cada fundo aí também. Vai da estratégia de cada um. Bom, novamente, pessoal, quero falar com vocês que eu tô com dificuldade ainda na câmera, ainda não consegui ajeitar, mas pretendo ajeitar o mais rápido possível para trazer os vídeos normalmente aí com a Facecam. Bom, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, confere a descrição, aquele material muito bacana, não esquece disso. Comenta, cara, vocês estão comentando muito pouco, não tô gostando disso, o pessoal tá participando um pouco dos comentários. Aproveita que o canal ainda é pequeno, depois que o canal ficar grande eu não vou conseguir mais acompanhar os comentários, não vou conseguir mais responder vocês, então aproveita agora, se ligou? Então o vídeo vai ficando por aqui, valeu, é nóis, fui!